Noite linda para você que acompanha a Notícia para o Trabalho. Estou aqui com o Guilherme Farias. Seja bem-vindo, Tudo Guilherme. bem? Muito obrigado. A gente pode chamar de Gui? Com certeza. Guilherme Farias, que a gente vai chamar de Gui aqui durante a entrevista. E o Guilherme, ele é assessor financeiro. Então, ele vai estar conversando com a gente sobre como cuidar das finanças conforme a visão bíblica. Isso mesmo. A gente tem aqui o empreendedorismo à luz da Bíblia e hoje a gente trouxe o Guilherme Farias para falar sobre como cuidar das finanças com visão bíblica. Perfeito. Poderia contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional e como você se interessou em finanças? Com certeza. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e eu falei que a minha história começou com a minha vontade de fazer jornalismo, né? Eu fiz 1 ano e meio de jornalismo, mas eu acabei depois sendo direcionado totalmente por Deus para a área de finanças. Comecei a trabalhar em banco e aí no banco a gente tem toda uma trajetória para fazer certificações de mercado financeiro, até para a área comercial, para vender produtos de investimentos. E nisso eu acabei pegando muito gosto. Eu acabei, mesmo que querendo trabalhar só com investimentos, vamos dizer assim. E aí acabei virando assessor de investimentos. Hoje eu faço assessoria para uma carteira grande, para uma carteira multimilionária, focada em atendimento de algumas famílias, de grupos empresariais, para poder levar uma gestão patrimonial completa. Então a gente olha não só para, vamos supor, para a Regina, que tem a conta comigo, né? Eu quero olhar o contexto familiar dela, eu trago toda a transparência para ela do que é o mercado financeiro, ensino todo o beabá, né? Porque, querendo ou não, a gente entende que o nosso país ele é muito carente de educação financeira. Então, eu preciso trazer para os meus clientes, por mais que eles já tenham conhecimento, seja um pouco maior ou menor, um conhecimento sobre o mercado financeiro. Onde que eles estão investindo, por que que eles estão investindo. Então, é realmente um atendimento completo que eu faço. Até na questão que eu falei da educação financeira do país, olhando para igrejas, falando sobre visão bíblica, eu vejo que a situação ainda é um pouco mais delicada, porque pouco se fala sobre dinheiro e quando se fala, às vezes até é de uma maneira um pouco deturpada, Ainda é meio infelizmente. pejorativo, né? Exatamente. Então é realmente um tabu que precisa ser quebrado, levar para as igrejas, é o que eu faço hoje, né? Levar para as igrejas uma visão bíblica sobre dinheiro, uma visão do reino de Deus sobre as finanças, né? Então não só o trabalho em si, como as finanças também, como que Deus enxerga essa questão do dinheiro. E a gente está falando com o Guilherme Farias, né, que é assessor financeiro, sobre como cuidar das finanças segundo a visão bíblica. E aí a gente vai pedir para você definir como é as finanças segundo a visão bíblica. Se fosse para definir, eu definiria como a visão do reino de Deus para o nosso dinheiro. Não só para o nosso, como de todos, né? Então, como que Deus gostaria que a gente fosse cuidadoso com o nosso dinheiro? Como a Bíblia fala de gestão do seu patrimônio, mordomia financeira, que é um termo que tem sido muito usado, que é não apenas eu olhar para mim mesmo, mas eu também ser gestor do meu recurso, não olhando só para mim, mas exercendo a generosidade, é um ponto que eu sempre levo, é a generosidade. Então, se fosse para definir, eu definiria dessa forma, que é a visão do reino de Deus para as finanças desse mundo. E quais os princípios, desafios, quais os principais desafios as pessoas enfrentam ao tentar gerenciar suas finanças? Hoje eu entendo que é a ansiedade, facilmente a ansiedade, justamente porque todo mundo quer dinheiro o tempo todo. A gente, principalmente a gente que mora em São Paulo, tá todo mundo o tempo todo correndo atrás do trabalho, correndo atrás de dinheiro. Então, gera uma ansiedade. E aí, infelizmente, a gente vê muita gente que acaba caindo em esquemas de pirâmide, promessas de dinheiro fácil. Eu entendo que além de crime, isso tem uma raiz no nosso coração que é muito mais profunda. A gente acaba caindo num lugar de que eu só olho para mim mesmo, eu quero dinheiro a todo custo, para ontem, né? A gente quer dinheiro para ontem, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho família para sustentar. Isso, claro, é válido, mas a Bíblia deixa bem claro que se Deus sustenta até os pássaros, por que Ele não vai sustentar nós que somos filhos? E o desapego, a pobreza de espírito, que é desapego material, é muito difícil de ser praticado na nossa geração. Então, eu vejo que
a ansiedade é o principal motivo que faz as pessoas terem essas dificuldades. Essas ansiedades que vem pegando tantas pessoas, né? Tantas pessoas doentes de ansiedades, então a gente está vendo aqui que é através de Deus que a gente pode curar tudo isso, né? E quais os princípios bíblicos você considera essenciais para a gestão financeira e pessoal? Essa pergunta é muito boa. A generosidade que eu já falei, Provérbios 11:25 vai falar que o generoso prosperará e aquele que dá de beber tem a sua sede saciada. E é muito engraçado que esse versículo ele fala que aquele que é generoso que prospera, né? Muitas vezes a gente fala, não, eu vou prosperar primeiro, eu vou ficar rico e depois eu vou ajudar os pobres, depois vou ser generoso. Não, a visão do reino de Deus é o contrário da visão do homem, né? Então, o generoso é quem vai prosperar, não é aquele que é próspero que depois de ser próspero vai ser generoso. Então, o primeiro seria a generosidade. E a pobreza de espírito, como eu citei também, é muito importante, que é o desapego daquilo que é desse mundo, o desapego daquilo que é material e passageiro. E muitas vezes a gente olha para o jovem rico, e Jesus mesmo fala, nossa, me fala aí, o que você tem feito? O jovem rico faz toda a lista do que ele tem feito de bom, tudo aquilo que ele tem ajudado, o que ele tem feito, as obras dele, né? E aí Jesus fala, tá bom, se você quer me seguir, então largue as suas riquezas e me siga, dê tudo aos pobres e me siga. E ele acaba não consegue tomar essa atitude, e a Bíblia não cita sequer o nome dele, né? Ele era tão rico que ele não tinha nem identidade, ele só era conhecido como jovem rico. E se for trazer para o tempo de hoje, é muito pior. Infelizmente, a gente trazendo para o tempo de hoje, a gente necessita de uma aprovação e o dinheiro fácil, a riqueza fácil, ela é tentadora. Outro ponto seria também você não amar a riqueza, né? Por fim, desses 3 pontos que eu falei, da generosidade, a pobreza de espírito, e por consequência, não amar as riquezas desse mundo. Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 6:10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então, como eu falei do jovem rico, amava as riquezas. Ele podia cumprir tudo, cumpria toda a lei, cumpria bonitinho, mas na hora de desapegar das coisas desse mundo, ele não conseguiu. Ele não foi capaz. Eu vejo que essa é a maior dificuldade hoje da nossa geração. E esses são os 3 principais pilares bíblicos que podem ajudar a gente. Bacana, bacana. Repete os 3 pilares. Generosidade, pobreza de espírito e se não amar as riquezas desse mundo. Você não ser apegado às riquezas desse mundo. E quais conselhos você daria para quem está começando a investir e para quem já tem um grande patrimônio? Para quem está começando... Investido, né? Sim, para quem já está começando, começou no zero, guardando ali seus 200, 400 reais por mês, bem no início, o que eu sempre sugiro é que eu chamo de viver um degrau abaixo. Então, se o meu custo de vida é de 3 mil reais, eu vou viver com um custo de vida de 2.000, 2.500 reais, para essa diferença eu poder guardar e pagar minha conta do futuro, né? Pagar para o meu eu do futuro. Se meu custo de vida é 10 mil, eu vivo ali num custo de vida de 7 mil, 8 mil reais. E essa diferença, como eu falei, você guardar para você lá no futuro. Não simplesmente sair gastando como se não houvesse amanhã. E é o que eu sempre brinco, né? Sempre tem amanhã, o amanhã sempre chega. Então, é muito bom a gente ter que olhar lá para frente, a gente poder olhar lá para frente e falar, nossa, que bom que eu guardei um pouco de dinheiro, porque, claro, todo mundo tem fases na vida que pode passar alguma dificuldade. Se você tem um dinheiro acumulado, você pode passar por essa dificuldade de uma forma mais leve. Para quem já tem um grande patrimônio, o meu conselho é você continuar tendo conhecimento sobre as finanças. O que mais acontece quando eu abro a minha carteira para receber novos clientes, o que eu mais vejo são pessoas com um patrimônio muito grande, multimilionárias às vezes, que eu pergunto para elas quanto elas gastam com a corretora delas, com o atendimento que elas têm, quanto elas gastam com o especialista que atende, com o gerente do banco, e elas não sabem o custo que isso tem. Isso é muito grave. As pessoas têm que ter a noção do quanto elas estão gastando. Às vezes é um gasto que ela nem está vendo. Ela pensa que não gasta nada quando deixa o dinheiro no banco, com o gerente ou com o assessor da corretora dela, mas tem um gasto, tudo isso tem um custo, né? Nada é de graça hoje em dia.
Então, e sempre que eu pergunto isso, é muito, muito difícil, quase impossível alguém que saiba responder. Às vezes um sabe, eu sei que pago uma taxa fixa por ano, eu sei que tem uma taxa variável que eu pago para o assessor, mas ninguém nunca sabe na lata ali quando eu pergunto, quanto que você gasta hoje com o seu assessor, quanto que é o custo que você tem com o seu especialista, e são patrimônios gigantes, né? Então, não, isso serve tanto para quem tem um patrimônio menor, construindo um patrimônio, tanto quanto para quem já tem um patrimônio grande. Você tem um controle e tem um conhecimento sobre finanças também. Bacana, então a gente está vendo aí como ter o controle sobre suas finanças, tudo segundo a visão da palavra. E qual o pensamento sobre cassinos digitais e casas de aposta? Essa daí Essa é polêmica. Essa é polêmica. Essa é polêmica porque tá bem na moda. Mas eu não, é uma pergunta que eu costumo responder na lata. Eu não concordo. Como eu falei lá no começo da nossa conversa, o Brasil é muito pobre na educação financeira. A gente não tem uma educação financeira, a gente não tem uma cultura de educação financeira. Agora que as escolas estão começando a desenvolver isso, de 5, 6 anos para cá, a gente viu até um crescimento na parte de educação financeira com a chegada das corretoras, mas ainda o brasileiro é muito imaturo para lidar com dinheiro. Tanto é que quando começou esse hype das casas de aposta, a gente viu que todo mundo começou a querer entrar. Todo mundo abria conta, todo mundo fazia aposta, pelo menos do meu ciclo, da minha geração, que é mais preocupante ainda, né? Da minha geração, eu vejo que muita gente mesmo. E saiu um dado recentemente que tem mais pessoas que têm o dinheiro, apostaram em casas de apostas esportivas do que operando em bolsa de valores, por exemplo. Nossa, não sabia. 14% da população, mais ou menos, em 2023, 14% da população apostaram em casas de aposta esportiva ou cassinos digitais. Isso tende a aumentar, porque o governo acabou de legalizar, de liberar a casa de apostas, jogo do bicho, tudo isso foi liberado pelo governo na semana passada, inclusive. Né? Eu luto fortemente contra, principalmente agora falando sobre a visão bíblica. Né? Eu falei sobre a visão no país como um todo, agora a visão bíblica. Provérbios fala pra gente, Provérbios 13:11 fala pra gente que a riqueza que vem fácil, ela diminui, mas aquela que é gerada com trabalho, essa aumenta. Então, qual é a finalidade de quando eu estou investindo num negócio para longo prazo e quando eu estou apostando ali em curto prazo para eu ver o meu patrimônio triplicar em 1 hora, em 2 horas de um jogo de futebol? Eu posso falar porque eu fui essa pessoa, né? Eu já apostei antes, quando nem era famoso aqui no Brasil, eu já fazia isso e eu sei que a consequência disso para mim não foi nada boa. Agora entrando num outro âmbito, eu falei da visão bíblica, e continuando até falando sobre uma visão bíblica, qual é a reação que isso causa na gente? Eu sou especializado em finanças comportamentais pela PUC, e a gente estuda o que o dinheiro causa no cérebro humano. Quando eu aposto num cassino, assim, que eu tenho a possibilidade de triplicar o meu dinheiro em 2 minutos, às vezes, a reação que isso causa na minha mente é a mesma do que a cocaína. Nossa. Mesmo então, pela cocaína, gente. E quando eu olho para a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? E você vai falar para mim que você tem tanto autocontrole, domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, domínio próprio, para você colocar o seu dinheiro lá e falar, não, tô tranquilo aqui, vou esperar acabar esse jogo de futebol aqui para ver se eu ganhar ou se eu vou perder, tanto faz. Pouquíssimas pessoas, eu não conheci até hoje, mas pouquíssimas pessoas têm esse controle. E se a Bíblia fala que eu tenho que tomar cuidado até com o que eu como e com o que eu bebo, para não afetar o meu irmão, quanto mais uma pessoa que tem tendência a ser viciada, às vezes eu tenho um amigo, eu tenho alguém da família que tem tendência a esses vícios, eu estimular isso através das minhas atitudes, olha aqui, eu estou apostando, estou ganhando, estou perdendo, eu gero aquela emoção em mim, isso pode estimular para outras pessoas também. A gente não anda sozinho, né? A Bíblia deixa bem claro o tempo todo, fala sobre o povo de Deus, fala sobre a igreja em conjunto, que a gente não anda sozinho, a gente tem que andar com outras pessoas ao nosso redor. E quando a gente anda com outras pessoas, a gente acaba sendo reflexo umas para as outras. Né?
Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, a gente não sabe o impacto que causa numa pessoa. A gente pensa que só está apostando, só fazendo a fezinha, né? Mas isso é muito grave. E a tendência é aumentar por conta da legalização que o governo acabou de ceder na semana passada. E aí tem um monte de outros pontos que eu poderia falar só sobre isso, mas que é a questão, por exemplo, de você não ter o controle de um faturamento de uma casa de apostas. Se eu digitar no Google quanto uma casa de apostas faturou no ano passado, é muito difícil de eu conseguir achar um faturamento, um balanço. É impossível, né, deixar. Estima-se bilhões e bilhões só em 2023, mas não tem um controle palpável dessas casas de aposta. Então, além de que não é um mercado regulado, não tem uma regulamentação no Brasil hoje para isso. Diferente de, por exemplo, o mercado financeiro. Hoje você tem uma regulamentação muito rígida no mercado financeiro e é muito menos racional e você apostar é muito menos racional do que você investir no mercado financeiro, por exemplo, que tem um lado mais racional. Na aposta, ela é praticamente, completamente quase irracional. É totalmente o seu instinto ali agindo e você não consegue ficar quieto até você descobrir se você ganhou, se você perdeu. Como eu disse, eu falo por experiência própria, já passei por isso. Vocês veem um assunto longo. a experiência do próprio Guilherme Farias, né, que é assessor financeiro aqui falando pra gente qual foi a própria vivência dele com os conceitos bíblicos e a vivência dele também de 100 conceitos bíblicos, como é que foi desastrosas as finanças na vida dele. E antes de fazer a última pergunta, né, eu quero indicar para vocês o livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação, à venda pelo Mercado Livre, mas aqui com a gente tem um precinho especial para vocês, é só vocês entrarem em contato aqui pelo nosso WhatsApp, né? E eu gostaria que vocês mandassem a pergunta de vocês, se vocês curtissem, compartilhassem o nosso trabalho, porque é a maneira que vocês têm de dizer para o YouTube que isso é importante e ele vai distribuir isso para muito mais pessoas. E Gui, fala pra gente um pouquinho, né, deixa uma mensagem final para aquelas pessoas que estão buscando melhora financeira, o que elas devem fazer, segundo a visão da palavra? Tem a frase que é até um pouco clichê, mas que eu gosto sempre de falar. Você fazer o que é certo pode demorar mais, mas é muito mais gratificante. Às vezes a gente tem uma forma, um jeitinho, né, brasileiro de querer dar um jeito em tudo, de querer passar a perna em alguma situação, de querer driblar alguma situação para poder levar vantagem. A minha dica é não faça isso. Ainda mais você jovem que tem a minha idade, eu tenho 24 anos, eu já tenho um bom tempo aí de mercado financeiro, mas sei que essa não é a realidade de todo mundo. Sei que tem muita gente que está construindo patrimônio, que ainda tem dificuldade para administrar o dinheiro, mas o longo prazo ele é o nosso melhor amigo. Você ter a paciência, você acumular ali o seu dinheiro e, claro, exercendo a generosidade. Tudo isso é consequência de uma vida com Deus. A pessoa que ela vive a palavra, que estuda a palavra, que tem uma vida com Deus, ela vai refletir isso em todas as áreas da vida dela. No trabalho, que é o que você fala bastante aqui no canal, tanto no trabalho quanto nos seus estudos e no dinheiro, na gestão do seu dinheiro, dos seus recursos financeiros, não vai ser diferente. Você tem a possibilidade de ser generoso antes de precisar ser próspero, né? Vou esperar ganhar na Mega Sena para depois eu ajudar as pessoas. Não. Vai construindo aos poucos, vai se organizando, seja generoso antes de querer ser próspero. Tudo isso vai fazer com que você, de fato, no longo prazo, utilize suas finanças para a glória de Deus. Eu acho que seria isso. E controlar as emoções também, como eu falei. A ansiedade é o mal do século. Então, eu acrescentaria aqui controlar suas emoções quando se trata de dinheiro. Bem, vocês viram aí as dicas do Guilherme, né? E Gui, conta pra gente como a gente faz saber outras informações. Como é que faz para entrar em contato com você? Ótimo. Vocês podem me chamar no Instagram à vontade. Depois pode até colocar lá no canal do YouTube, Farias_Gui. Lá eu posto bastante coisa, tanto sobre finanças, eu também sou músico, então eu falo bastante sobre música e sobre finanças, eu trabalho bem essas duas áreas. Então eu vou sempre direcionar através do meu Instagram, LinkedIn também, pode procurar, Guilherme Farias Cesário, lá está o meu nome completo. Pode seguir também a corretora que eu trabalho, a Monte Bravo Corretora.
Lá vocês também vão ter diversos conteúdos educacionais, tanto para investimentos, finanças pessoais, e eu me coloco à disposição também para ajudar. Quer passar o WhatsApp? Posso, com certeza. DDD 11 98394 4475. Pode me chamar, me coloco à disposição para ajudar qualquer um e direcionar da melhor forma possível. Gui, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, prazer todo meu. Quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!